Na semana que vem, tem decisão do Federal Reserve. E em relatório mensal, o banco Daicoval ele diz que espera que novos cortes de juros a partir do terceiro trimestre desse ano já aconteçam. Bom, para falar desse assunto, eu converso agora aqui com o Júlio César Barros, ele que é economista do Banco Daicoval, já vai detalhar aqui um pouco mais para a gente desse relatório. Antes de mais nada, Júlio, bem-vindo aqui à nossa programação. Débora, obrigado, bom dia pelo convite. Vamos lá. Vamos lá, Júlio, olha só. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o que vocês apontaram aqui no relatório de vocês, sobre essa queda de braço, né, entre a cautela e resiliência. No relatório, o banco aponta que a atividade econômica, né, nos Estados Unidos realmente segue resiliente. A gente tem visto isso, aliás, com os últimos dados que são divulgados, especialmente, né, no mercado de trabalho. Mas, na sua visão, até que ponto essa resiliência nesse momento retarda ou até mesmo dificulta o início do ciclo de corte de juros pelo Federal Reserve, que é tão esperado, que é tão cobrado, aliás, pelo próprio presidente americano? O mercado ainda tem subestimado, na sua visão, essa força da economia americana? Bom, então, eu acho que primeiro é importante tentar separar o receio e os impactos das tarifas sobre a atividade econômica assistido em dois aspectos. Quando a gente olha para os dados que a gente chama de soft data, né, os dados de sentimentos, expectativas, a gente já consegue observar um pouco mais claramente ali esses efeitos das tarifas, né? Você pega, por exemplo, as sondagens industriais, você pergunta para os empresários, por exemplo, do setor industrial, os serviços, quais as expectativas em relação às vendas no futuro, à produção no futuro. O que a gente consegue observar nos dados é que, desde o processo de início da guerra tarifária, essas perspectivas em relação ao futuro elas vêm piorando, e casado com uma expectativa futura de aumento de preços, né? Então, naquela dicotomia em que o Fed, na verdade, ele encontra uma dificuldade em relação ao seu mandato, que é de inflação, mas também tem um mandato de emprego, né? Quando a gente vai para dados mais concretos, como você bem observou, a gente não consegue ver esses efeitos das tarifas. Então, tem o elemento da incerteza, que está num patamar extremamente elevado, e a gente sabe que a incerteza elevada tem uma pressão, gera uma pressão baixista para a atividade econômica ao longo do tempo, porque as pessoas postergam o consumo diante da incerteza, postergam os investimentos. Então, embora a gente no dado concreto a gente ainda não veja os efeitos das tarifas, a expectativa e a dúvida é justamente sobre esses efeitos ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, sim, me parece que está todo mundo ainda esperando para ver se esse impacto da tarifa pega sobre a atividade econômica. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, ainda não pegou. Quando a gente vê os dados, como disse, restantes mais concretos, ainda não pegou. E é isso que, na verdade, faz com que o Fed adote essa postura de cautela e, por exemplo, na reunião da próxima semana, deve manter a taxa de juros parada no mesmo lugar, não é? Mas, de certa forma, mantendo também uma visão de que é possível fazer os cortes esse ano através, por exemplo, do que a gente chama de DOT, né, que é uma distribuição ali dentro da comunicação do Banco Central americano, de como os diretores, né, que compreendem, fazem parte do comitê, esperam de expectativas de taxa de juros ao longo do tempo. Então, na reunião passada, eles haviam esperado, haviam apontado a possibilidade de mais dois cortes, isso deve se manter na próxima. Uhum. Júlio, eu percebi aí também que no relatório vocês falam, obviamente, né, como também já era se esperado, essa questão dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, mencionando inclusive em relação a essa questão dessa trégua comercial dos Estados Unidos e a China que a gente teve, lembrando que a gente ainda tem uma trégua comercial que é provisória, né? Com eles retroagindo ali nessas tarifas extraordinárias, continuam as tratativas, as negociações, chegaram num consenso nessas reuniões no início dessa semana para determinados pontos nos avanços comerciais, mas vocês destacam no relatório que sim, essa trégua já é um fator de alívio no risco de recessão. Mas vocês acreditam que esse alívio realmente é duradouro ou ainda a gente tem muita vulnerabilidade importante nesse comércio global, né? Ou seja, a imprevisibilidade que a gente sabe que tem imperado diante de tudo isso e como que isso pode acabar reacendendo essa discussão e esses temores de uma recessão na economia americana? Você pontuou muito bem, Débora. De fato, a gente fez um primeiro passo, né, em relação a uma atenuação dos conflitos, né, tarifários.
com a pausa de 90 dias. Mais recentemente, né, o presidente norte-americano Donald Trump tem pontuado que está chegando num acordo com a China, e aí envolve a questão, por exemplo, da China permitir a exploração de terras raras, e chegar em algumas outras percentuais de tarifas, mas ainda muito embrionário, ainda muito embrionário. O que a gente tem pontuado é que é o seguinte, embora positivo esse início de acordo, contribuindo para a redução do risco de recessão, ele não é completamente eliminado, justamente pelo item que você acabou de comentar, que é assim, que você ainda permanece num ambiente de elevada incerteza. Porque vamos lembrar que nesse período, né, embora tenha tido a pausa, a gente viu também aumento das tarifas de aço, de 25% para 50%. Né? Então, ou seja, o ambiente ainda é repleto ainda de novas ameaças e ainda não tem muita clareza. E esse ambiente de incerteza elevada, ele pode gerar uma desaceleração mais forte do que aquilo que está sendo talvez projetado, né? É, mas é isso, assim, a questão da guerra tarifária e o acordo nesse momento, ele não elimina, evidentemente, todo o risco, ele contribui para melhorar, e a incerteza elevada, que a gente tem visto, que tem observado bastante, permanece com essa espada aí sobre a cabeça da atividade para frente. E essa é a grande dúvida do Fed, porque ainda não tem uma clareza de qual momento que ele vai conseguir enxergar isso nos dados, e é por isso que ele tem defendido a ideia de cautela, né, e de que está bem posicionado, que não há urgência para o corte de juros, para poder observar os dados. O que a gente entende é que, com o passar do tempo, e aí quando for chegando próximo a setembro, esses efeitos deveriam, em especial da incerteza, já deveria começar a pegar um pouco mais nos dados de atividade mais concretos. Não aquele de soft data que eu comentei, que esse já mostra há algum tempo esse efeito. Mas nos dados mais concretos, nossa expectativa é que isso aconteça e ele possa, de fato, fazer a flexibilização novamente em setembro. Perfeito, quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Júlio, conversamos agora com Júlio César Barros, economista do Banco da Ecoval, trazendo aí um pouco sobre essas previsões, expectativas para esse Federal Reserve. Certamente hoje a gente ainda vai voltar a falar bastante sobre isso por aqui. Um ótimo dia para você, meu querido. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Bom dia a todos. Até mais, tchau, Até mais. tchau.